Olá, e aí, tudo bem? Nós vamos começar agora uma sequência de vídeos explicando o sistema Mediatek com o levantamento de requisitos, tanto da parte dos processos como na parte dos dados. E em seguida nós vamos construir os projetos conceitual e lógico. O assunto ele é relativamente simples, porque nós estamos na introdução da disciplina Banco de Dados, mas a explicação ela deve se estender um pouquinho. Então, nós vamos dividir esse vídeo em algumas partes, ou melhor, nós vamos dividir essa aula em alguns vídeos. Você vai receber esse arquivo aqui, ó, o tarefa 1 de banco de dados, que tem todas as informações para a execução do exercício e também os espaços destinados para nós colocarmos o que nós vamos fazer aqui, que são os projetos conceitual. Ele vai entrar logo aqui, a gente vai desenvolver o projeto conceitual, ele vai entrar aqui, e depois o projeto lógico, ele vai entrar logo aqui embaixo, tá? Bom, então vamos lá, vamos primeira coisa, nessa videoaula, nessa primeira aula, nós vamos entender como é que funciona, como é que é o sistema Mediatek, que é o sistema da clínica médica da ETEC, esse nome que nós demos batizando aqui o nosso sistema. Então, o levantamento de requisitos é o processo onde nós identificamos as necessidades da Mediatek. O que a Mediatek precisa para que um sistema de informações seja feito para ela? Então, basicamente, nessas aulas nós vamos usar dois tipos de diagramas. Nós vamos utilizar, melhor dizendo, o diagrama use case, que é esse que está aqui, que não é o objetivo da disciplina banco de dados, mas para a gente entender como é que funciona a Mediatek. E depois, a partir de algumas informações, nós vamos construir o projeto conceitual, aí no caso, do banco de dados. Entendendo então como é que funciona essa clínica médica. Nós temos três agentes externos, são chamados de atores. Esses agentes são o paciente, o atendente e o médico. A ideia é que o paciente entre em contato com o atendente solicitando o agendamento de uma consulta. Se necessário, o atendente ele consulta a agenda para ver se existe disponibilidade. No dia X, no horário Y, existe disponibilidade. Existindo, é feito o agendamento da consulta. Perceba que o que está aqui em círculos, em esferas, são esferas, são esses objetos chamados processos, nós temos verbos. Então, consultar, agenda, agendar, consulta. Uma vez feito o agendamento da consulta, o paciente pode entrar em contato com o atendente requerendo o cancelamento da agenda, cancelar agendamento. Uma vez que o agendamento não tenha sido cancelado em determinado momento, o médico realiza o atendimento e depois o médico prescreve os remédios. Então, quando nós olhamos para esse gráfico, para esse diagrama, que se chama diagrama use case, nós entendemos quais são as ações, quais são os processos da clínica médica, batizada aqui de Mediatek. Muito bem, então na parte de banco de dados, que é a próxima etapa e o objetivo da nossa disciplina, nós temos que entender e organizar quais são os dados necessários para que tudo isso daqui seja feito. Então nós temos aqui, ó, que vamos chamar de levantamento de requisitos dos dados necessários. Então, nós temos a seguinte situação. Será necessário cadastrar os pacientes. Então, para cada paciente, o que a gente quer? O nome, o CPF, a data de nascimento e o celular. Então, esses dados, que serão chamados de atributos, nome, CPF, data de nascimento e celular, são atributos específicos do paciente. Portanto, eles vão ficar numa entidade ligados, conectados, numa entidade chamada paciente. Mas eu tenho que dizer em que cidade que o paciente mora. Portanto, eu tenho que refletir o seguinte, que a cidade, e toda cidade tem um nome, não é um dado do paciente. Ribeirão Preto não é um dado do paciente. Ribeirão Preto é um nome da cidade. São Paulo é o nome, pode ser do estado, mas no caso,
é São Paulo capital, da cidade. Belo Horizonte é o nome da cidade. Então a ideia aqui é que cada atributo fique na sua entidade corretamente. Então, por exemplo, aqui, ó, Ribeirão Preto fica no estado de São Paulo. Então eu tenho SP e São Paulo. SP, São Paulo, são atributos do estado. A cidade fica no estado. Ribeirão Preto fica no estado SP, São Paulo. E, por exemplo, o paciente Antônio, CPF 123, data de nascimento, por exemplo, 10/10, celular 9958, etc., mora em Ribeirão Preto, que fica no estado SP, São Paulo. Essa é a linha de organização de dados que a gente tem que fazer. Bom, quando uma consulta for agendada, nós vamos ter que informar o atributo data, qual é a data da consulta, o atributo hora, qual é o horário da consulta e quem é o médico que vai atender. Para o médico, nós vamos precisar do nome, do CPF, ou melhor dizendo, do CRM, é o código dele no Conselho Regional de Medicina, e do celular. Então, para o médico, nome, CRM e celular. Então, a consulta no dia X, no horário Y. Nessa consulta, o médico, doutor Roberto, doutor Ricardo, doutora Maria Lúcia, CRM X, celular tal, é que vai atender. Cada atributo na sua entidade. Essa é a ideia principal desse processo que nós estamos fazendo. Em uma consulta, o médico atende, o paciente é atendido. Então, eu tenho aqui um relacionamento, essa linha aqui, ela se chama relacionamento, indicando que na consulta o paciente vai ser atendido. E na consulta, um atendente fez o agendamento. Bom, essa organização toda aqui é uma organização prévia, inicial, que a gente faz para desenvolver o projeto conceitual. O que está em branco são atributos atômicos. O que está em azul são chamadas chaves primárias, primary key ou PK, e serão chamados também de atributos identificadores. E o que está em amarelo são as chamadas chaves estrangeiras ou foreign keys ou simplesmente FK. Perceba que o relacionamento, aqui essa linha, ela sempre tem numa ponta um azul, na outra ponta o amarelo. Então é uma PK relacionada com uma FK. Com essas informações, nós vamos partir para o desenvolvimento do projeto conceitual. E na próxima videoaula nós vamos fazer isso e depois pegar a imagem do projeto conceitual e você vai colocar dentro do seu arquivo Word aqui e eu vou fazer para mostrar para você como é que é. Então nós voltaremos em seguida com a videoaula número 2 do Mediatek, com a construção do projeto conceitual do banco de dados. Tá legal? Então até já.